Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Sei que a imagem tá horrível, aqui atrás tá meio complicado, mas enfim. Então galera, o que acontece? Eu ia passar esse vídeo pra vocês semana passada, né? Eu tentei dar a aula junto com fazer a transmissão ao vivo, não deu certo, ficou horrível, não foi nada legal. E aí eu falei assim, vou gravar quando chegar em casa. Vocês gravaram? Então, nem eu. E aí eu falei assim, vou dar um privilégio pra eles de semana que vem passar 2 vídeos pra eles. E esse é bem grande, tá? Esse aqui vai ser grande pra caramba. Tem até pouco tempo, tem 27 minutos de vídeo aqui, né? Acredite, vai ser pouco tempo. Vou tentar, correr com isso, porque é bastante matéria. A gente vai falar de China, população da China, ou seja, tem coisa pra caramba pra falar. Bom, aspectos físicos da China. Primeiro ponto, é o terceiro maior país do mundo, tá? Acredito que as pessoas já sabem disso. Quem não sabe, fica atrás apenas do Canadá e da Rússia, beleza? Nessa ordem, Canadá em segundo, Rússia em primeiro, tá? Banhada pelo Mar Amarelo, tem até um nome parecido com o meu, tá? Em chinês lá. Mar Oriental, Meridional e etc. Tá. Em virtude aí da sua grande extensão latitudinal, ou seja, norte e sul, a China ela apresenta paisagens e climas diferentes, tá? A latitude ela modifica isso, porque quanto mais próximo da linha do Equador, né, você tem temperatura mais quente, quanto mais distante, temperatura mais fria. Isso vai diferenciar também na vegetação. Se você está num lugar que está mais frio, as vegetações vão ser menores, vão sofrer influência, por exemplo, quando a troca de estação, outono e inverno, perde folha e tudo mais. Já quando você está próximo da linha do Equador, isso aí não vai acontecer, porque próximo da linha do Equador é chuva e calor, né? Chuva e sol o ano inteiro e constantemente. Com isso, nós temos uma característica favorável ao crescimento das plantas, tá? Aí fica uma vegetação parecida, por exemplo, com a floresta amazônica. Beleza, relevo asiático. Isso aqui também é muito falação, tá? Bom, no leste predomínios de planícies. Onde está aqui, onde fica o Rio Azul, que é o maior rio da Ásia. Tem esse nome, o nome do Rio Azul em chinês. Esse eu botei para vocês. Outros eu não botei não. Tá lá embaixo, cara. Vou chegar nele. Quando chegar nele a gente vai falar. Vou lembrar que esse é o Rio Azul. Mas bom, voltando aqui, são 4 páginas, né? Bom, na parte centro-sul, solos férteis também, uma área de vales. Região norte, planaltos. Sudeste, relevo acidentado. Não vou cobrar isso em prova nenhuma, tá? Então, passamos batido. Agora nós temos aqui a parte de clima, a situação climática da China. Bom, os tipos de clima que apresentam aqui. Aqui eu já demoro um pouquinho mais para falar, né? Porque tem uma diferença grande entre os climas, taranã, e fala sobre os efeitos da continentalidade. Vou chegar nesse ponto aqui para vocês. Bom, primeiro o clima, frio da montanha. Toda região que tem áreas montanhosas vai ter esse tipo de clima que é o chamado frio da montanha. Por quê? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso é tradicional, isso é normal. Você tem aqui nos Andes, por exemplo, no Chile, tá? Vai acontecer em qualquer lugar que seja alto, vai sofrer essa influência. O clima árido e semiárido, né? Baixa pluviosidade, então, ou seja, tem poucas chuvas durante o ano. E fala também sobre a amplitude térmica, tá? Por que acontece a amplitude térmica? Quando há uma região que está longe do mar, essa região ela tem a tendência de acontecer com ela o efeito travesseiro. Qual é o efeito travesseiro? Você deita de um lado, o travesseiro está frio. Aí daqui a pouco ele esquenta, você vira, bota o frio do outro lado. Por que isso acontece? O que eu chamo de efeito travesseiro por causa dessa explicação. A Terra, ela é igual ao travesseiro. Ela recebe calor e libera calor rapidamente. A água já não é assim. Se você esquentar uma água numa chaleira, e depois você deixar a água parada lá em cima da pia, a água vai ficar quente durante um bom tempo. Se você tirar a água da chaleira e deixar a chaleira sozinha, a própria chaleira vai ficar fria, vai resfriar rápido e a água vai continuar quente. Por que isso acontece? Porque a água demora a perder calor. Tá? Então esse efeito é prejudicial aqui. Então essas áreas de áreas semiáridas, são os desertos, a tendência é que o dia seja extremamente quente e à noite essa temperatura diminua a níveis também baixíssimos, às vezes chegando até zero, abaixo de zero. Já teve registro de neve recentemente, não é coisa... lá em 1900... Não, agora, ano passado, nevou no deserto do Saara. Então, pode acontecer.
Nevou, criou uma camada de gelo lá nas areias doidas lá. Enfim, clima temperado subtropical, tá explicando qual é o tipo de clima que tem aqui. E o clima de monções também aparece na China. Bom, o que é o clima de monções? Vamos falar sobre eles na outra aula, no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre Índia. Então não vou nem entrar muito nesse assunto aqui a fio, tá? Bom, clima de monções é um clima tropical, só que em demasia, tá? Sabe, é um doce, mas é muito doce. É isso, entendeu? Esse é o clima de monções. Por quê? No clima tropical acontece o seguinte: inverno é frio e seco, verão quente e úmido. Beleza. Só que isso ali é 150 BPM, né, nesses lugares que sofrem no clima de monções. Por quê? São 6 meses direto, ó. A terra, no inverno, fria e seca, mandando o vento lá pro mar. Vai chover lá no mar. Só que em contraproposta, quando chega no verão, acontece o inverso. Com as temperaturas altas, a terra fica na baixa pressão e o mar fica mais frio. Então o mar, ó, joga aquelas nuvens cheias de umidade para a terra, e aí são 6 meses de chuva que causam enchentes. Sabe a nossa enchente? Lá é bem pior. Sabe as nossas tragédias? Lá é bem pior. Por quê? Porque aqui é 100, entendeu? 80, lá já é 150. Então você tem uma noção assim, aqui são 2 colheres de açúcar, lá são 6, 5. 6, 5 cada... Deu para entender. Mas vamos lá. Agora já era. Isso aqui eu fui rápido, porque a gente tinha que... É só uma coisa para você ler e tá maneiro. Chegamos à população da China. Agora que o pagode ferve. Bom, vamos ver aqui, espero que caiba nesse vídeo. Beleza, hoje a população da China é a maior do planeta, isso aqui não é dúvida para ninguém, todo mundo sabe disso. A maior população da China, 1,5 bilhões de pessoas, tá bom? Tem vários grupos étnicos e apesar desse mosaico, né, de pessoas, né? Cadê? O que tá falando aqui? Aqui fala sobre a Revolução de 1949, quando chega ao poder um camarada chamado Mao Tse-tung. Vamos falar sobre esse cara aqui. Ele inaugura uma reforma tanto na cultura quanto na economia chinesa, tá? Qual é a ideia do Mao Tse-tung? A ideia dele é o seguinte: temos que ter uma soberania chinesa. Como vamos fazer isso? Temos que ter gente para isso. Então ele incentiva o crescimento da população, porque ele acha que uma população forte vai ser o que vai levar a China ao grande crescimento. Então aqui, não bastasse o histórico do grande quantitativo populacional, durante o governo de Mao Tse-tung houveram incentivos que as famílias continuassem seu crescimento maciço, tá? Isso era o seu projeto de nação. Mesmo sendo uma situação preocupante, nenhuma tentativa de controle de natalidade foi iniciada no governo Mao Tse-tung. Porque como é que um governo que apoia vai criar algo que é contra, né? Não faz o menor sentido. Foi apenas durante a morte, durante a morte, depois da morte de Mao Tse-tung e com a chegada do Deng Xiaoping, esse é o cara, esse camarada aqui revoluciona a China, tá? Que foram adotadas políticas de controle do crescimento populacional, e ele implementou aí a famosíssima política do filho único. Vamos desmistificar algumas coisas sobre ela aqui. Então, a partir dessa época, era permitido que tivesse apenas um filho por casal. As pessoas têm a tendência, a gente, achar que a política do filho único é um filho por mulher. A mulher teve um filho, acabou. Não, é por casal. O homem também registrou o filho, já era. Não pode ter mais outro filho, tá? E tinha, obviamente, algumas exceções, coisas que as pessoas às vezes não sabem. Quais eram as exceções aqui da política do filho único? Primeiro ponto: casal de filho único. Casal de filho único podia ter 2 filhos. Segundo ponto: quem nascesse no campo, tá? A galera do campo. Por quê? O campo precisa de mão de obra, gente para ajudar. Se o primeiro filho fosse mulher, aí podia tentar o filho homem. Se o segundo fosse mulher, o problema do pai, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Beleza? Além disso, passou a existir idade mínima para o casamento, 22 anos para homens, 20 para as mulheres, para dar uma restrição aí. Mas o casamento vai mudar isso aqui? Porque aquela ideia de que vai casar, depois do casamento que as coisas vão começar a se resolver, entendeu? Então, para casar, para não casar cedo, ter logo filho, um pouquinho mais maduro. Beleza. Taranã, já falei sobre isso aqui. Bom, e essa política funcionou.
conseguiram reduzir bastante a população chinesa. Bastante, entre aspas, conseguiram reduzir pelo menos o crescimento. Aí sim, não reduzir a população em si, mas o crescimento dela freou. Desculpa, tiveram algumas consequências. Quais eram as consequências? Tráfico de crianças. Tô rindo, mas é um bagulho sério, tá? Outra coisa, desequilíbrio de gênero. Por quê? As pessoas preferiam ter filho homem, ao invés de filho mulher, porque a filha é mulher, tem neném, aquela coisa toda, né? Então, já tem aquele machismo estrutural no mundo inteiro, tá? Aqui não era diferente, e aí ninguém queria ter filha, queria ter filho. Alto número de esterilizações, porque teve o filho, os dois, esquece, tá esterilizado, os dois não vai ter mais filho. Beleza. Aumento do número de abortos, tem gente que até hoje, né, não quer ter aquele filho ali. E o surgimento das crianças invisíveis, tá? O livro mudou esse termo. Porque esse termo aqui, eu acho que era crianças negras que falava no livro do ano passado, mas é porque estava relacionado ao mercado negro, tá? Aí dava uma certa... Ficava ambíguo que o livro mudou para Crianças Invisíveis. Vale ressaltar, estou aqui, ó, o tabu na tela aí. Por que Crianças Invisíveis? Nascimento de crianças ilegais não declaradas. A menina ficava grávida lá, de quarentena em casa, tinha o filho e não tirava, não registrava, não fazia nada. Criança nasceu, tá lá, sem registro, sem nada. O governo não existe. Chega um tempo, tem que trabalhar, tem que viver, tem que fazer as coisas. E aí, quando o camarada ia lá, ia fazer o quê? Vai matar? Ah, sou eu e mais 4 irmãos. Peraí, 4? Só pode ter um, no máximo 2, o que está acontecendo? Né? Não, porque eu tenho 4 filhos, porque 3 não são registrados. E aí? Aí o camarada vai buscar ali o registro dele, a ser reconhecido pelo governo, bem depois, tá? Era uma realidade. Bom, em 2015, recentemente, foi adaptada para 2 filhos, tá? E também fala aqui, ó, em consequência... chegaram algumas consequências, tá, desse processo de controle populacional. Primeiro, envelhecimento da população. O que acontece? Quando você trava o crescimento, tá? Isso acontece hoje em dia, não tô falando, não, falei acho que 300 mil vezes acontece nesse vídeo, mas tudo bem. Mas vamos lá. Japão, por exemplo, cada vez menos as pessoas têm filho, o casal tem filho cada vez menos no Japão. Isso é uma coisa normal deles, para eles. Isso é prejudicial. Por quê? O tal do planejamento para familiar. Tem que ter um filho só, então não quero ter filho. Isso é crescente no mundo. Isso aconteceu aqui também. Quando começa a diminuir o número de crianças, futuramente vai diminuir o número de jovens e adultos. Quem já nasceu, continua vivo lá. Quando começa a aposentar, quem vai pagar o aposentado? O jovem que está trabalhando. Entendeu? Isso dá um desbalanço terrível, porque tem muito velho e pouca gente trabalhando para pagar a conta deles. Entendeu? Essa aqui é a realidade. Bom, a maior parte se encontra no litoral. A maior parte da população, falando agora aqui de concentração populacional. Por que fica a maior parte ali no litoral? Porque ali é a área industrial, tá? É a área urbana. Enquanto o interior do país é uma área de produção agrícola. Bom, além das questões relativas à demografia chinesa, né, sua população enfrenta problemas ligados à poluição. Isso aqui, a máscara que a gente usa agora, eles usam sempre. Não é nem porque está doente, não. Pequim, por exemplo, tem que usar máscara por causa da poluição. Vai conseguir respirar lá direito, vai respirar gás poluído direto. Tá? O gás que eu digo, o gás oxigênio, e junto com outros camaradas aí, que não é muito legal. Tá? Então, poluição é um grande problema. Desigualdade regional, já que a maior parte da modernização, desenvolvimento tecnológico, tudo isso fica na ZEE. O que é a ZEE? São as zonas econômicas especiais, é onde ocorre, tá, o capitalismo na China. Eu acho que isso foi a aula passada, né? Posso até confirmar aqui para vocês agora. Deixa eu ver se foi isso aqui. Vou voltar. Isso, Juan, perde tempo, já não tem, né? 23... Capítulo 24. Ih, tem nada. Vamos continuar. Bom. Então, vou explicar isso aqui. Ao longo do litoral, nas áreas rurais, tá. Bom, e a falta de representação demográfica, democrática, e tudo errado, tá? Uma vez, né, que o Partido Comunista Chinês é o único partido que existe
no país, beleza? Então, além dessas desconcentrações demográficas, né? Concentração num lugar, o outro lugar é um vazio demográfico, a população não tem amparo nenhum político, por quê? Porque só tem um partido, só aquele partido toma as decisões e é isso, tá? Não tem para onde fugir. Mas em relação ao comércio, é a questão do socialista de mercado. E isso... Ah, não foi na outra aula. Isso aqui eu falei pro Arthur durante a aula particular que ele recebeu. Mas vamos lá. Capítulo 26. Cara, não vai dar tempo de jeito nenhum disso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou parar esse vídeo, vou mandar esse vídeo pra vocês, tá? E aí eu vou gravar o outro do capítulo 26. Fica mais tranquilo isso aqui, valeu? Então, ó, tamo junto. Valeu. Não quer parar, ó. Entendeu essas coisas?